deixa eu te alertar sobre um perigo do seu planejamento financeiro. Eu tive um cliente uma vez, eu ainda tenho, na verdade, ele é meu cliente, que ele tinha uma série de ações dentro da carteira dele e dentro do planejamento dele a gente precisava fazer alguns ajustes. E essas ações elas estavam caindo bastante já há algum tempo, então ele estava já no prejuízo. E quando a gente foi discutir isso, né, eu e o especialista de investimentos aqui dentro da Ballast. Aliás, se você não me conhece, está chegando aqui agora, meu nome é Guilherme, eu tenho uma empresa de planejamento financeiro. Nossa empresa tem mais de 300 clientes, são mais de 100 milhões de reais que a gente faz a gestão. E esse cliente era um deles. E aí a gente começou a sugerir algumas mudanças para ele, né, dessas ações. E aí ele falou assim, não, essas ações a gente não pode mexer. A gente, pô, mas por que não pode mexer nessas ações, né, em específico? Porque essas ações que eu comprei, elas caíram recentemente e elas vão subir. Então assim que elas subirem para o quanto elas estavam quando eu comprei, aí a gente vende. E aí a gente ficou pensando, poxa, é muito engraçado isso, né? Porque as ações que podiam mexer eram aquelas que já tinham subido, aquelas que estavam no lucro. E as ações que não podiam mexer eram as que estavam no prejuízo. Isso é um viés, né? É um baita de um viés de confirmação, né? Um viés na financeiro, que é o viés de aversão à perda, né? É aquele viés onde você não consegue se desfazer de um ativo porque ele já caiu muito. É um viés onde você não aceita, né, uma perda, você tem dificuldade de aceitar uma perda. E repara que ele não precisava, né, no caso, recuperar aquele dinheiro perdido naquelas ações, né? Ele podia recuperar o dinheiro perdido em outro lugar, mas não, ele queria recuperar ali para ter aquele sentimento de que não foi um investimento mal feito. E aí, bom, a gente foi explicando tudo para ele, a coisa foi se encaixando e ao longo do tempo a gente foi se desfazendo daquelas ações ruins. Uma delas, tristemente, era a Magazine Luiza, né, que caiu mais de 90% naquela época lá. E aquela lá não teve jeito, né, o bicho pegou e ele teve um prejuízo muito grande. Então, muitas vezes, o que a gente faz, e eu, assim, eu não me eximo, não, desse tipo de coisa, é que a gente deixa meio travestido a nossa intenção, o nosso gosto, a nossa análise por uma torcida, né? Uma torcida falsa do que a gente quer que aconteça com os nossos investimentos. Isso tem um motivo, né, para acontecer, na verdade, que é a gente acredita que a gente é capaz de bater o mercado ou que a gente é capaz de investir melhor do que outras pessoas com base nas poucas informações que a gente tem. Por que a gente acha que a gente pode fazer isso? Vocês já devem ter ouvido falar daquele efeito Dunning-Kruger. Se não ouviram falar, eu vou compartilhar ele aqui agora com vocês. Esse efeito, ele diz o seguinte. Eu consigo colocar minha caneta aqui? Não, mas dá pra ver meu mouse. Esse efeito, ele diz o seguinte. Quando você tem algum conhecimento sobre algum assunto, você passa a ter muita confiança sobre ele, né? Logo no começo aqui você desenvolve muita confiança sobre esse assunto. Então, quando você começa a estudar sobre investimentos, sobre ações que seja, ou sobre qualquer tipo de investimento, você acha que você sabe tudo. Só que você não sabe, né? Você não sabe. Você está só começando. E você percebe que não sabe muito cedo, né? Por que você percebe? Porque você toma o primeiro capote.
é mais complicado do que eu pensei. Aí quando você vai estudar mais um pouquinho, você se depara com algumas outras informações, ou alguns outros estudos, algumas outras coisas que você fala, meu Deus do céu, só que é muito mais complexo do que eu imaginava, né? E aí aqui nesse momento que você fala, eu realmente preciso começar a estudar esse negócio, porque é muito diferente daquilo que eu imaginava. E aí sim, as coisas começam a fazer mais sentido, e aí lá depois de muito tempo estudando sobre algo que você falou, opa, eu acho que agora eu comecei a entender sobre esse assunto. Isso vale para tudo, né, na nossa vida. Se você for parar para pensar, talvez na sua profissão, deve ter sido assim também, na sua faculdade, enfim, seja no que for, deve ter sido algo parecido. Isso nos investimentos é muito mais comum. Por quê? A culpa é nossa, né, aqui, de quem está produzindo algum conteúdo, a culpa é de quem escreve, talvez, num blog, a culpa são de alguns assessores de investimento, mas em geral de quem produz conteúdo na internet, na minha opinião. Porque essa galera, ela faz parecer que tudo é uma grande sacada, tudo é uma grande novidade, tudo é algo que você não pode perder porque é um assunto. Não é. Não é. Você pode ficar tranquilo que não é. Mas faz parecer que é. E aí quando você assiste um vídeo, por exemplo, de 15, 20 minutos, dizendo que a ação do Banco do Brasil, na verdade, ela tem um potencial de crescimento por conta de XPTO, você acha que só você entendeu aquilo e que outras pessoas não entenderam muito bem aquele assunto. E aí você começa a fuçar um pouquinho mais, você vai ler algum artigo, você vai, né, aprofundar um pouquinho naquele assunto. E a partir dali você decide investir no Banco do Brasil, por exemplo, ou decide investir em qualquer outra coisa, né? Só que é a partir desse momento que você precisa entender que quando a gente fala de mercado financeiro, ele é diferente, o mercado financeiro em geral, ele é diferente do mercado tradicional, né, da economia tradicional. Por quê? Porque a economia tradicional, ela não é um jogo de soma zero. A economia tradicional, ela é um jogo de soma positiva, né, onde se eu sei algo que é muito importante e relevante, né, para mim, por exemplo, imagina que eu sei, eu aprendi como desenvolver uma grande fórmula de um novo refrigerante, tá? A partir do momento em que eu aprendi a desenvolver a fórmula de um novo e saboroso refrigerante, eu começo então a pensar como é que eu vou produzir esse refrigerante, e aí eu vou pegar dinheiro num banco, por exemplo, e aí esse banco já começa a ganhar dinheiro com a minha ideia. Então já tem alguém que está ganhando dinheiro com a minha ideia aqui. Eu com esse dinheiro eu vou abrir uma indústria. Então a partir do momento que eu começo também a abrir uma indústria, outras pessoas começam a ganhar dinheiro com a minha ideia. Pedreiro, marceneiro, vou comprar um terreno, então alguém que queria vender um imóvel ganhou dinheiro também com a minha ideia. Enfim, a economia ela está girando e mais pessoas estão ganhando dinheiro com a ideia que eu tive de fazer um bom refrigerante. Talvez a concorrência sofra, né, por conta disso, mas as coisas vão se adequando, né? Mas em geral a economia ela vai sendo uma soma positiva. Nos investimentos a gente tem um jogo de soma zero. Por quê? Porque se eu descubro algo que ninguém sabe, eu ganho e você perde. Se eu acho que eu sei algo e eu erro, eu perco e você ganha. É assim que funciona o mercado financeiro. Ele não é um jogo de soma positiva em que todo mundo ganha. Então, se eu entendo isso, eu começo a entender então que eu não tô nesse jogo. Primeiro, eu não tô nesse jogo sozinho.
e que não basta eu estudar durante 2 ou 3 horas sobre um assunto ou sobre uma empresa e que a partir daí, então, eu vou estar na frente de muitas outras pessoas. Porque com quem eu estou competindo? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Com quem você está competindo? E aí eu vou começar também a mostrar algumas informações para você, como essa daqui, por exemplo. Olha que interessante. Existe um estudo que foi feito nos Estados Unidos, mas dá para a gente trazer aqui para o Brasil também. Esse estudo ele mostra uma pesquisa que foi feita por lá, onde eles estudaram em torno de 8.000 fundos de ações americanos durante 1991 e 2020. Então são 29 anos de estudos. E eles notaram o seguinte, nesse período todo, e aí aqui eu coloquei na tradução do Google para ajudar a gente. Então eles colocaram aqui, ó, estudamos fundos mútuos de ações para o período de 91 a 2020 e mostramos que a porcentagem de fundos que superam os benchmarks de mercado, o que é benchmark de mercado? É como se fosse o S&P 500 lá, né? O nosso Ibovespa aqui, o S&P 500 deles lá. Nos dados mensais, os retornos dos fundos mútuos de ações excedem o retorno correspondente do ETF SPY, que é o S&P 500, tomado como indicador do mercado geral que os investidores poderiam ter capturado facilmente, em 47,2% das observações. Ok, então mensalmente os fundos superam o S&P 500 em 47,2% das observações. A porcentagem de fundos da amostra que geram retornos buy and hold de compra e manutenção que excedem os retornos buy and hold do S&P 500 cai para 41,1% no horizonte anual e 30,3% no horizonte de amostra completa. E eu vou parar por aqui. O que isso aqui está falando? Isso aqui está falando que mensalmente os fundos, e quando eu falo fundo eu estou falando de gestores profissionais que vivem de fazer isso, eles conseguem superar o S&P 500, que é um fundo passivo que compra as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, em 47,2% das vezes, em 10 anos, então mantendo os mesmos fundos ali, mantendo investimentos durante 10 anos, eles já diminuem essa superação para 41% e durante os 29 anos da amostra, eles superaram somente em 30% do período. Somente 30% dos fundos superaram. 70% dos fundos não superam nem mesmo o benchmark. Agora pausa e eu te pergunto, profissionais que vivem disso, o trabalho deles é esse, não conseguem superar o indicador de mercado do S&P 500. E você, pessoas que não vivem necessariamente de fazer isso, a gente vai conseguir superar o mercado vendo um vídeo na internet, vendo um relatório na internet. Então essa é uma pergunta que você tem que se fazer e pensar se você não está caindo no efeito Dunning-Kruger lá de cima, de achar que sabe, sendo que no final, talvez você não saiba. É nesse momento que eu volto aqui para você também e eu digo o seguinte, como que talvez você possa refletir sobre esse assunto e ao mesmo tempo que você reflete, você ir mudando a maneira com que você faz os seus investimentos. Se eu entendo que estatisticamente é muito difícil de eu superar um benchmark, de eu superar um mercado, eu posso começar a migrar os meus investimentos para o que é o próprio mercado. Eu posso investir no próprio S&P 500, então. Eu posso investir no próprio Ibovespa ou algo semelhante a isso, né? Hoje em dia existem até ETFs que são mais segmentados, são os smarts ali, que você tem possibilidade de fazer investimentos que
segmenta uma parte do Ibovespa, uma parte do S&P 500, investir em fatores, em valor, em qualidade, por exemplo, que a gente pode até falar disso no outro vídeo. Mas dessa maneira, você está muito mais diversificado nos seus investimentos e você gasta muito menos tempo para fazer todo o seu controle. Porque quanto tempo você dedica hoje para fazer os seus investimentos? Quanto tempo você gasta hoje vendo um vídeo ou lendo um relatório de uma empresa que você poderia estar dedicando para ganhar mais dinheiro com o seu trabalho? Por exemplo, com o estudo, no seu trabalho ou na sua educação. Essa é a reflexão que muitas vezes precisa ser feita para entender se vale a pena esse trabalho, esse esforço, ou vale a pena eu investir num ETF passivo, onde eu ganho algo ou mercado, ou algo próximo do mercado, e fico mais tranquilo. Essas são perguntas que só você pode responder. Eu não consigo dar a resposta para você, mas eu consigo trazer alguns embasamentos técnicos e teóricos para te dizer que superar o mercado não é tão simples quanto algumas pessoas fazem parecer. E é o que eu disse aqui agora há pouco. Essa culpa, ela é dos influenciadores. Porque a maioria das pessoas, elas estão aqui não para fazer uma disseminação de educação, né, financeira de fato. Elas estão aqui para vender um produto, elas estão aqui para vender um curso, elas estão aqui para vender alguma coisa. E o que vende? O que vende é medo. Duas coisas, na verdade, né, principais. Ou é medo ou é a ganância. Medo ou ganância. Quando você sente medo achando que a sua ação vai cair, ou que os seus investimentos eles vão cair, que vem uma crise, vem uma recessão, você toma uma ação. Quando você sente que você está perdendo alguma coisa, né? Na verdade, você está deixando de ganhar alguma coisa, porque você não está investindo naquilo que deveria investir, você toma uma ação. Então é só isso. Quase todos os vídeos do YouTube hoje, eles se resumem a isso. A esses dois pontos. Eu já estou começando a ver vídeos lá que são os investimentos para 2026. Né? Os melhores investimentos para 2026. Aí você não quer ficar de fora. Você não quer deixar esse rendimento ser perdido. Né? Ganância. As crises... recessão em 2026, se proteja, né? Coisas nesse sentido, medo. Então, de novo, algo para você ficar de olho. Então, meu amigo, entenda, né, o que está acontecendo, entenda como que as pessoas querem influenciar você a tomar esse tipo de decisão, porque vai sim acontecer, tá? Tenha de alguma forma essa humildade intelectual para saber se você tá num nível ali que você fala, não, eu realmente sei o que eu tô fazendo, eu sei que meus investimentos podem me levar para algum lugar, eu sei quanto tempo eu dedico para isso, e eu invisto melhor do que muita gente. Legal, siga então nesse caminho. Agora, se você sente que você gasta tempo demais, esforço mental demais, e o resultado talvez ele ainda fique a desejar, talvez seja a hora de diminuir um pouco esse ritmo, de automatizar um pouco mais os seus investimentos e pensar em outras coisas que vão além de investimentos e um pouco mais para planejamento financeiro. Porque é aí que eu acredito que está o caminho. Tá bom? Um grande abraço para você, deixa o like aqui nesse vídeo se fez sentido, se inscreve no canal também porque vai ter mais vídeos desse tipo aqui e abraço, até a próxima.